Esta é a nova lâmina de barbear Persona. Suave como uma carícia. Persona deixa o rosto macio e aveludado. Mesmo quando não é preciso. Cada vez que a Casa José Silva muda suas vitrines, muda também a moda da cidade. Já acionados os motores no circuito de Jarama, que fica perto da cidade de Madrid. Teremos a largada falsa. Você, evidentemente, já está acostumado. Depois sim, os carros, ao completarem uma volta, ficarão nas suas posições para a largada definitiva do Grande Prêmio da Espanha. Enquanto você acompanha, vai tentando assimilar o circuito. Veja bem, aí está a reta dos boxes. Tem, evidentemente, aquela curva que antecede a reta, depois um declive. A entrada dessa curva, exatamente a curva de Nuvolari, é uma curva onde o pessoal vem na velocidade maior. A freada é muito importante na entrada dessa curva. E muitos acidentes até já aconteceram nessa curva, inclusive com o Vitório Brambilla, uma vez passando reto, saindo 2 anos atrás. Depois, uma ligeira curva, que é essa curva Fangio, já subindo para Várzea. Depois indo para uma pequena reta de Pégaso. É um circuito que tem 3.404 metros. Andretti com 1 minuto 20 segundos. E o recorde em treino de Jacques Laffite, evidentemente com 1:14:50 agora. Já em descida indo para Bugatti. Depois teremos a curva de Monza, a entrada do túnel e a reta dos boxes. Márcio Reginaldo Leme conversa com vocês antes da largada do Grande Prêmio da Espanha, que terá 75 voltas. Bom dia, Reginaldo. Amigo da Globo, bom dia. É a corrida mais importante do atual campeonato, porque inicia a fase europeia. E a fase europeia, composta de 10 provas, é sempre a mais importante, porque é também tradicionalmente a que decide o título mundial. Um frio de 12 graus centígrados, as equipes que até agora dominaram tudo na Fórmula 1 em 79. A Ligier, que ganhou as 2 primeiras provas, e a Ferrari, que ganhou as 2 últimas. Sem o F6 de Emerson, resta para nós a grande esperança de Piquet, ele que tem realmente nessa corrida a sua melhor chance. Observe o grid de largada para o Grande Prêmio da Espanha. De cima para baixo, com a colocação. Laffite escolheu o lado direito, evidentemente por dentro. Claro, porque a primeira curva é exatamente para o lado direito. Estão largando por dentro. Laffite, que é o pole, aí está colocado bem ao seu lado. Depailler para o lado esquerdo. Momentos de grande expectativa para a largada do Grande Prêmio da Espanha. Realmente é um grande momento. E a largada. E tentando lá por fora, Mário Andretti. Impressionante Mário Andretti na largada. Vamos observar na entrada aí da curva. Tomando a ponta, Patrick Depailler. Laffite é o segundo colocado. Nelson Piquet também largou muito bem. Vamos observar. Liderança, por enquanto, de Patrick Depailler, com Jacques Laffite na segunda posição. Mário Andretti na terceira, Nelson Piquet na quinta posição. Nelson Piquet, portanto, ganhando 2 posições na largada. Aparecendo Villeneuve agora na terceira posição.
Gilles Villeneuve com a Ferrari na terceira posição, Andretti na quarta posição, George Scheckter na quinta posição. Nelson Piquet perdeu ali 2 posições. Se mantém na sétima posição. Vamos para a primeira volta do circuito de Jarama. Aí está o líder, Depailler, Laffite, Villeneuve, Andretti, Scheckter, Reutemann. Carlos Reutemann, quarto colocado. E uma ultrapassagem de Nelson Piquet. Sétima colocação para Nelson Piquet nesta primeira volta. E a última colocação para Emerson Fittipaldi, 24º. Piquet tem à sua frente Carlos Reutemann da Lotus e atrás Didier Pironi da Tyrrell. E na entrada da curva Farina, o Emerson ganhou uma posição, foi para a 23ª. Rebaque é o último colocado. Por enquanto a dobradinha Ligier. Encostando o George Scheckter, tentando ganhar a posição que é de Mário Andretti, que é a quarta posição. Scheckter é o quinto, Andretti tentando e conseguindo ultrapassar a Villeneuve. Andretti recupera a terceira posição do Grande Prêmio da Espanha. Exatamente na saída da curva Portago. O Emerson está em último outra vez e é curiosa essa passagem dele em último porque ele não largou tão mal. Ele não perdeu posições na largada, mas na primeira volta deve ter ocorrido alguma coisa. Tentando recuperar a posição, Villeneuve e Andretti fechou a porteira na hora certa. E manteve a posição. Veja a passagem agora de Emerson Fittipaldi abrindo para ultrapassar, ganhando mais uma posição. Tentando pelo menos. James Hunt é o último colocado do Grande Prêmio da Espanha. 2 voltas já completadas. Depailler, Laffite, Mário Andretti, Villeneuve, os 4 primeiros colocados. Reutemann é o 5º colocado. Aliás, George Scheckter o 5º, Reutemann o 6º, Nelson Piquet o 7º colocado. Portanto, manteve a sua posição na largada. Quem caiu foi Niki Lauda. Observe as 2 Ferraris atrás da Lotus 80 de Mário Andretti. A classificação na quinta volta é impossível, porque estamos virando a terceira do Grande Prêmio. O gerador de caracteres da televisão espanhola é errado, totalmente errado. Tentando outra vez, Villeneuve no mesmo ponto, ultrapassar a Mário Andretti. George Scheckter, Reutemann, Nelson Piquet. E aparecendo um turbo, Jabouille, melhorando a sua posição. E os carros da Ligier vão colocando um ritmo impressionante neste início de Grande Prêmio. Mais uma volta. E houve uma troca de posição. Carlos Reutemann é o 3º colocado. Andretti caiu para a 5ª posição. Muitas mudanças nesse início de Grande Prêmio. George Scheckter é o 4º colocado. Então fica em primeiro Depailler, segundo Laffite, terceiro Reutemann, quarto
George Scheckter. E o Gilles Villeneuve nessa volta perdeu 4 lugares. Ele estava ao lado do George Scheckter. Ele chegou a ficar atrás de Piquet, mas recuperou a posição no final da curva do retão. E aí o combate de George Scheckter sobre Carlos Reutemann. Andretti. Andretti fica com a 5ª posição. E a dobradinha, hein? Abrindo agora quase que 3 segundos. Reutemann, George Scheckter, Andretti, Villeneuve. Tentando Jorge. Nelson Piquet em 6º lugar. 7º lugar. 7º lugar para Nelson Piquet. Primeiro lugar para Depailler, 2º para Jacques Laffite, 3º para Carlos Reutemann, 4º lugar para George Scheckter, 5º lugar para Mario Andretti, 6º lugar para Villeneuve. 6 primeiros colocados. Nelson Piquet é o 7º colocado. E agora sim, com 5 voltas, Lauda ultrapassando Villeneuve. E é o 6º colocado. Nelson Piquet mantém a 7ª posição. Carlos Reutemann o 3º, George Scheckter o 4º, Mario Andretti o 5º, 6º colocado. Lauda. Jarier é o 8º lugar. Emerson Fittipaldi mantém a 23ª posição com James Hunt na última posição. Vamos para a 6ª volta do Grande Prêmio da Espanha. Jacques Laffite atrás de Depailler, mas abrindo quase 3 segundos. A 3ª posição para o argentino Carlos Reutemann. A 4ª posição no detalhe para você de George Scheckter. A 5ª posição de Mario Andretti. A 6ª posição de Nick Lauda. A 7ª posição de Nelson Piquet. A 8ª de Jean-Pierre Jarier. E é exatamente nesse ponto do circuito que você tem a ideia visual da diferença dos bloquinhos que vão se formando. As duas Ligier, a luta maravilhosa pela 3ª posição de Reutemann e George Scheckter. A 5ª posição de Andretti, com Lauda já atacando muito Andretti. E o mesmo acontecendo com o Jarier, atacando muito a Nelson Piquet. A diferença do líder para Nelson Piquet de 17 segundos. O primeiro que vai para o box, daqui a pouquinho você vai ver essa imagem, é Alan Jones. Mas por enquanto 23 carros na pista. Jacques Laffite já encostando muito no Depailler, dá a impressão que quer pontear. Reutemann e George Scheckter. O George já tentou ultrapassar o Carlos Reutemann no mínimo umas 5 vezes. Repare que vai aumentando cada vez mais a diferença das duas Ligier para o 3º colocado, Carlos Reutemann. O 4º colocado, George Scheckter. 5º colocado, Mario Andretti. 6º colocado, Lauda. 7º colocado, Piquet, atacado por Jean-Pierre Jarier. Veja como o Jarier vem colado no Nelson Piquet.
diferença de 6 segundos e 59 centésimos, a diferença de Laffite para Carlos Reutemann. Ou seja, do segundo para o terceiro colocado. Se mantém Carlos Reutemann na terceira posição, com Jorge na quarta. Completando a nona volta. Scheckter atrás. Mário Andretti, Lauda, Piquet. Tentando Jarier, Pironi, o nono colocado. Pironi, o nono colocado. (15 segundos a diferença de Patrick Depailler para Nelson Piquet. Acontece que com a tentativa de Jean-Pierre Jarier em ultrapassar o brasileiro Nelson Piquet, evidentemente que a Brabham Piquet começa a andar mais. E hoje pela manhã, Janus Nengel conversava com Nelson Piquet e Piquet dizia que com o tanque cheio, o seu carro não desenvolve tanto como poderá desenvolver a partir da metade da corrida. Jabouille é o último colocado, com o seu novo carro, Asa. Mais uma volta completada. Carlos Reutemann, terceiro colocado, George Scheckter, o quarto, a dobradinha Ligier, mantendo a ponta do Grande Prêmio da Espanha. Veja a diferença. Na 10ª volta, confirmação dos 6 primeiros colocados. Depailler, Laffite, Reutemann, Scheckter, Andretti, Lauda. O 7º colocado é o brasileiro Nelson Piquet. O 8º, Jean-Pierre Jarier. O 9º, Didier Pironi. São 75 voltas. Dois franceses tentando colocar uma volta sobre o outro francês, que é o último colocado, Jabouille. A diferença do 6º colocado para o 7º colocado, Lauda para Piquet, de 4 segundos e 10 centésimos. A diferença de Laffite para Reutemann vai subindo. Aliás, é visual essa diferença. Subindo a cada volta. Ainda o duelo de Carlos Reutemann na terceira posição com o sul-africano George Scheckter. E Villeneuve, que não foi muito feliz nessa corrida. Mas Jabouille, a 12ª volta do Grande Prêmio da Espanha. Somente entrando nesse instante, entrando o Reutemann, terceiro colocado, com o Scheckter atrás. Os dois passaram realmente muito rapidamente pelo Jabouille. Parece que o Jabouille está parado.
É impressionante o desempenho das duas Ligier nessa pista, exatamente numa pista que deveria favorecer os motores Ferrari, pela subida que ela tem. E a cada volta aumenta a diferença de Laffite, o segundo colocado, para Carlos Reutemann, o terceiro colocado. 10 segundos e 58 centésimos. É a volta de número 13 do Grande Prêmio da Espanha. Já colocando quase que toda a reta, não, quase não, toda a reta de diferença para Reutemann, que já está subindo na zebrinha para segurar George Scheckter. Você percebeu que ele saiu dessa curva, a curva do túnel, quase saindo de traseira. Jarier mantém a 8ª posição, Nelson Piquet do Brasil a 7ª posição. Didier Pironi na 9ª posição. Cada volta vai subindo a diferença. 11 segundos e 60 de Laffite para Reutemann. Confirmando para você então as colocações do Grande Prêmio da Espanha. Primeiro Depailler, segundo Laffite, terceiro Reutemann, quarto George Scheckter, quinto Andretti, sexto Niki Lauda, sétimo Nelson Piquet. Veja aí a briga, Jorge Reutemann, tá boa. Oitavo, Jarier. Nono, Pironi. Aliás, nono, Regazzoni. 10º, Arnoux. E 11º, Villeneuve. Aumentando a diferença para 12 segundos e 82. Que é uma constante. O que está diminuindo muito é a diferença de Carlos Reutemann, que prende George Scheckter, para Mario Andretti. Emerson Fittipaldi na 17ª posição. Terceiro colocado, Carlos Reutemann. George Scheckter é um pouquinho mais longe. Impressionante a maneira com que domina a Ligier essa corrida. Veja bem que lá atrás vai aparecendo já Mario Andretti, pressionado pelo Niki Lauda, que é o 6º colocado. Diferença de 4 segundos. A diferença de Lauda para Nelson Piquet. 15 voltas e a confirmação dos 6 primeiros que marcam pontos. Villeneuve agora passou a no. Ganha uma posição. É o 10º colocado do Grande Prêmio da Espanha. Criança que pratica esporte respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Cidade e campo, os caminhos da economia brasileira. Um tema debatido pelas mais importantes personalidades das áreas empresarial e oficial. Um estudo profundo dos caminhos da economia brasileira neste ano.
Cidade e campo, os caminhos da economia brasileira. O tema do Panorama Econômico 79 de O Globo. Um documento. O mais importante estudo econômico da imprensa brasileira. Panorama Econômico 79 de O Globo. E agora você já percebeu que está andando sozinho o Patrick Depailler. Lafite não completou a volta de número 16. E o carro de Nelson Piquet também está fora do Grande Prêmio da Espanha. Resta saber o que aconteceu. Aí está o carro do brasileiro Nelson Piquet. Então, Depailler é o primeiro, o segundo é Carlos Reutemann, da Argentina, o terceiro é George Scheckter, com a sua Ferrari. O quarto colocado é Mário Andretti, o quinto colocado é Nick Lauda. O sexto colocado, Jean-Pierre Jarier. Vamos observar se ele passa à frente dos boxes. Valentino Reutemann com George Scheckter. A volta de número 17. Carlos Reutemann deu a impressão que está com dificuldade também. Lauda tentando ultrapassar agora a Mário Andretti. Pironi é o sexto colocado. Enquanto isso, o passeio de Patrick Depailler. Carlos Reutemann. Os dois estão com traçados diferentes na entrada dessa curva. Exatamente. Não é que Scheckter tenha condições de fazer essa ultrapassagem numa curva tão lenta como aquela. Mas ele faz o traçado mais reto exatamente para amedrontar ou assustar a Reutemann, que está à sua frente. A diferença de Patrick Depailler para Carlos Reutemann, 15 segundos e 63.
Do primeiro para o segundo colocado do Grande Prêmio da Espanha. Terceiro colocado, George Scheckter. Quarto colocado, Andretti. Quinto colocado, Lauda. Sexto colocado, Jean-Pierre Jarier. Sétimo colocado, Pironi. Oitava colocação, Regazzoni. Nona colocação, Villeneuve. Décima colocação, Arnoux. 11ª, Jones. 12ª, Mas. 13ª, Patrese. Décima quarta para També. 15ª para Emerson Fittipaldi. Completadas 20 voltas das 75. Dois franceses entre os 6 primeiros. As duas brigas, as duas lutas nesse pelotão da frente, ou entre os 6 primeiros, existem exatamente na segunda posição Reutemann, Scheckter, e na quarta posição exatamente Lauda, tentando agora aí, que você viu, abriu para tentar ultrapassar a Mário Andretti. Mário Andretti que está já com a Lotus 80, Reutemann ainda com a Lotus antiga. Jabuí no box. Indo para a 22ª volta, liderança tranquila para Patrick Depailler. Até agora ninguém explicou o que aconteceu com Jacques Laffite. Simplesmente o Laffite desapareceu da corrida. Esse é um bom pega também. Mário Andretti. E é bom para você aproveitar e ver um pouco mais de perto a Lotus 80. Existe uma diferença visual. E Niki Lauda. Ambos carros dentro da mais moderna tendência da Fórmula 1. Você pode perceber que eles quase não têm aerofólio. Na próxima vez em que aparecerem, Reutemann e Andretti brigando, você vai ver que praticamente Andretti e Lauda não tem aerofólio o carro traseiro. É um prolongamento da cobertura do motor apenas. Diferença de 15 segundos e 11 centésimos do primeiro para o segundo colocado. Outro que abandona a prova é Jaboué. Procurando não atrapalhar a Depailler. Hélio de Ângeles. Carro de número 18. Shadow. Andretti, Lauda. Logo atrás, Jarier, Pironi e Regazzoni. Villeneuve mantém a posição. A nona.
Diferença de Depailler para Carlos Reutemann, Depailler para Andretti. Para a volta de número 23 do Grande Prêmio da Espanha. As duas brigas existentes nesse Grande Prêmio. Lauda, Mário Andretti. E o passeio de Patrick Depailler. A diferença de Depailler para Reutemann diminuiu um pouco. Isso é consequência evidente da ausência de Laffite agora atrás, porque a vantagem de ter dois carros de uma equipe na frente é exatamente fazer com que o da frente ande mais. Mas assim, ainda assim, mantendo esse ritmo tranquilo, Depailler estaria com a vitória assegurada. Retornou Jabouille. Segunda posição mantida com Reutemann, terceira também Georg Scheckter. Quarta posição Andretti, quinta Lauda. E a sexta do Jarier. 25 voltas. Faltando 50 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Espanha. Lembrando a você, sintoniza agora a TV Globo, Nelson Piquet já abandonou a prova. O mesmo acontecendo com Jacques Laffite. Emerson Fittipaldi está na 15ª posição. Mário Andretti parece que se livrou um pouquinho do sufoco de Nick Lauda. Abriu um pouquinho mais. Aumentou a diferença de Depailler para Carlos Reutemann, 14 segundos, 26 centésimos. E consequentemente para Andretti, 18,94. Aumentou em apenas 11 centésimos, o que significa que ele deve ter recebido uma ordem de boxe exatamente para manter o ritmo. Seria a atitude mais inteligente agora de Gerard Carouge, da Ligier. De novo nos boxes, o novo carro asa da Renault, o RS10 de Jean-Pierre Jabouille. ...27 voltas já completadas do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, abrindo a temporada da Europa. A imagem de sempre, Reutemann, Scheckter, Andretti, Nick Lauda. Sexto colocado, ainda Jarier, o sétimo colocado, Pironi. Oitava colocação para Regazzoni, nona colocação, Villeneuve. E Emerson na 15ª.
diferença diminuiu. E Depailler para Mário Andretti. Diferença visual para você, exatamente uma reta dessa. Uma reta e alguma coisinha a mais. Somente agora fazendo a curva do Volare. Reutemann. Logo atrás dele, George Scheckter. Volta de número 28. Lembrando que o líder do campeonato, Gilles Villeneuve, com 20 pontos, vai na 9ª posição. Deu para sentir, deu para ver a freada do Carlos Reutemann. Quase que travando as duas rodas. Depailler tentando ultrapassar um retardatário. 15 segundos e 48 a diferença. 19:07. Tentando ultrapassar a Jochen Mass. Depailler. Carro amarelo, ATS. Segundo colocado, Reutemann. Terceiro, George Scheckter. E a confirmação na volta de número 30 da posição de Regazzoni, que ultrapassou a Pironi. Regazzoni, inclusive, está estreando um novo carro. Williams FW07. Já na estreia do carro, uma ótima performance de Clay Regazzoni, mantendo aí a 7ª posição. Um momento importante da corrida, principalmente para problemas de pneu, nessa 30ª volta em diante. As 6 primeiras posições confirmadas. Reutemann livrando alguma coisinha a mais de George Scheckter. Mário Andretti vai chegando muito
do sul-africano Jody Scheckter. Abriu praticamente 1 segundo de Nick Lauda. Parece que a corrida vai ganhar muito mais em emoção a partir da sua metade. 34ª, 35ª volta. As diferenças do primeiro para o segundo e do primeiro para o quarto colocado. Segundo Reutemann, quarto colocado Mário Andretti. Quinta posição para Lauda, sexta posição para Jarier. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Volta de número 32. E a pouco foi para o box. Stuck, já com problema de pneu. Exatamente a maior preocupação daqueles que estão ponteando o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Volta a diferença do primeiro para o segundo e do primeiro para o quarto colocado. O sétimo colocado, Clay Regazzoni, foi para o box. McLaren de També. Observe já a Lotus de Mário Andretti aparecendo bem próxima de Jody Scheckter. Reutemann segundo, terceiro Jody, quarto Mário Andretti. Depois se aproximando de James Hunt, que também com o seu Wolff não tem tido nesse campeonato nenhuma perspectiva, pelo menos até agora, de que possa andar no pelotão da frente. A 34ª volta completada. Aí o Hunt, daqui a pouquinho vai aparecer o Depailler ultrapassando o Emerson Fittipaldi, colocando uma volta à frente do brasileiro. Está na 14ª posição. Você percebe que Nick Lauda já não consegue acompanhar o ritmo das Lotus e da Ferrari de Scheckter. Ele agora ficou um pouco mais atrás, dando chance aqui a Andretti, livre da sua perseguição, de combate a Scheckter. A partir desse momento também começam a ser mais sensíveis às mudanças de comportamento dos carros em consequência do tanque mais vazio. E depois tem o James Hunt e o Emerson Fittipaldi pela frente, já há 2 voltas. Agora não.
35 voltas, os 6 primeiros colocados, nenhuma alteração. E tem o Andretti chegando perto do Scheckter. Embora já esteja fora da corrida, Ed Laffite, até o momento, o novo recorde oficial da pista. 1 minuto, 18 segundos e 38 centésimos. A média horária é de 156,361 km por hora. O recorde anterior era de Andretti com 1 minuto, 20 segundos e 6 centésimos. Aí o brasileiro Emerson Fittipaldi à frente de Patrick Depailler. O Depailler vai colocar uma volta sobre o brasileiro Emerson Fittipaldi. Carlos Reutemann na segunda posição, Jorge é o terceiro colocado, Andretti o quarto colocado, o quinto Lauda, o sexto Jarrier. A diferença vai aumentando a cada volta. Estamos com 16 segundos e 74 do primeiro para o segundo e 18,91 do primeiro para o quarto colocado. Deve abrir no ponto de freagem e ultrapassar o brasileiro. Não deu outro. Sete voltas. E é uma movimentação constante do público nessa parte do circuito. Pode reparar que em toda volta não tem ninguém parado ali vendo a corrida. Emerson Fittipaldi mantém a 12ª posição no Grande Prêmio da Espanha. E os motivos de Nelson Piquet e Laffite. Nelson Piquet simplesmente preste muito bem atenção no motivo por que o Piquet parou. O cabo do acelerador prendeu embaixo. Ele ainda conseguiu evitar a batida contra o guarda-reio no final dessa reta dos boxes. Uma situação realmente não muito boa. E o Jacques Laffite teve um problema elétrico. E realmente o carro simplesmente parou, não bateu, não rodou, não aconteceu nada. Esses dois motivos que tiraram da corrida Nelson Piquet, o brasileiro, que vinha na 7ª posição, travou, portanto, o cabo do acelerador, e o Laffite com problemas elétricos. Vamos para a volta de número 39. Hector Rebaque vai encostando em Emerson Fittipaldi, ele que é o 13º colocado. Reutemann é o segundo.
Tem também aí pela frente. Mais uma volta de Patrick Depailler, o líder absoluto do Grande Prêmio da Espanha. E ali atrás dele, Emerson Fittipaldi na 12ª posição, tendo na 13ª Hector Rebaque. Muito boa essa corrida do Reutemann, suportando desde o início a pressão de George Scheckter. E principalmente para ele, superando a Lotus 80 de Mario Andretti, que havia largado numa posição bem melhor que a dele. Ou seja, 3 posições adiante. Andretti, sendo o primeiro piloto, foi preferido por Chapman para a estreia do Lotus 80. Embora Reutemann tivesse participado da fase de testes até com mais intensidade que o norte-americano. Quase 17 segundos a diferença do primeiro para o segundo colocado. Exatamente, Carlos Reutemann, que agora deu uma aliviada boa. George Scheckter pelo menos saiu ali do cano do seu carro. Seis primeiros colocados na volta de número 40, faltando 35. O sétimo colocado é Pironi, o oitavo colocado Villeneuve, o nono colocado Patrese, Emerson Fittipaldi na 12ª posição. Resta saber a diferença do Emerson para o 11º colocado. Jorge tentando recuperar o terreno. Hector Rebaque andando colado a Emerson Fittipaldi. Com isso o Mario Andretti tenta chegar. O Niki Lauda já recuperou. Veja bem, Lauda, o quinto colocado, recuperou a distância perdida para Mario Andretti. Os dois vão chegando muito. O terceiro colocado, George Scheckter. Não chega a 17 segundos ainda a diferença de Depailler. Carlos Reutemann da Argentina. Passaram ali Emerson e Rebaque. Rebaque está tentando passar o Emerson Fittipaldi a 4 voltas. É o duelo pela 12ª posição. Quadragésima terceira volta. Niki Lauda, sensacional nessa volta, Niki Lauda.
encostou praticamente em Mário Andretti. Poderemos ter a ultrapassagem do 5º colocado sobre o 4º colocado. Esta volta de número 43, iniciada agora 44. Nelson Piquet assiste a corrida no box da Brabham, controlando e ajudando a cronometragem de Bernie Ecclestone. Muito tranquilo. Reutemann. Mais uma volta de Depailler. Jürgen Mas. Stuck. A segunda vez que Hans Stuck vai para o boxe. A qualquer momento, o Niki Lauda pode passar a Mário Andretti. Vamos observar essa volta de número 44, porque Lauda deve ganhar a posição de Mário Andretti. Aí Emerson Fittipaldi e Hector Rebaque. Depailler, vamos observar na passagem à frente dos boxes se Lauda realmente ultrapassa a Mário Andretti e ganha a posição. Carlos Reutemann, George Scheckter, segundo, terceiro colocado. Lauda é o 4º colocado. Mário Andretti é o 5º colocado. Realmente Niki Lauda ganha uma posição. Sexto colocado é Jean-Pierre Jarier. Pironi é o 7º, Villeneuve é o 8º colocado. Carlos Reutemann. Terceira vez Stuck no box. Volta de número 45, a confirmação dos 6 primeiros colocados, inclusive com Lauda já na 4ª posição. Andretti o 5º colocado. A volta mais rápida de Alan Jones. 1 minuto, 18 segundos e 33. É o carro novo da Williams. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Daqui a pouquinho o Janus Negro estará dando os detalhes, as diferenças, inclusive do 9º, 10º colocado, 11º colocado para Emerson Fittipaldi, que é o 12º colocado. Carlos Reutemann, George Scheckter, sempre lembrando a você, 2º, 3º colocado.
Diferença agora de Depailler realmente subiu para 18 segundos. O Andretti para 26. O Andretti, inclusive, perdendo a posição. O 11º colocado é Ricardo Patrese. Nesta volta, o Janus Lengel acompanhando de perto o Grande Prêmio da Espanha em Jarama. Observando aqui na cronometragem a diferença de Patrese para Emerson. A diferença de Patrese para Emerson Fittipaldi é de 16 segundos. 16 segundos do 11º para o 12º colocado. Diferença bem grande. Aliás, Depailler está atrás de Ricardo Patrese, tentando ultrapassar a Patrese, que é o 11º colocado. Agora o Emerson surgiu, já deu para você sentir a diferença visual, inclusive, do Emerson para Patrese. Reutemann. E agora é a vez de Jean-Pierre Jarier tentar ganhar a posição de Mário Andretti. A Lotus 80 de Andretti vai apresentando agora, a partir desse momento, alguns problemas. Diferença para Reutemann e para George Scheckter. Quando se conclui a diferença do segundo para o terceiro também. 1 segundo e alguma coisa. Emerson e Rebaque, impressionante. Rebaque o tempo todo atrás de Emerson Fittipaldi. Patrese. A diferença é de uma reta. Agora, o que está acontecendo aí, todo mundo cruzando a pista, é simplesmente lamentável. Parece brincadeira. De mau gosto. Primeiro lugar, então, para Patrick Depailler. Segundo lugar para Carlos Reutemann. Terceiro lugar para George Scheckter. Quarto lugar agora Nick Lauda. Quinto lugar Andretti, ameaçado pelo Jean-Pierre Jarier. Sétimo lugar para Pironi. Oitavo lugar para Villeneuve. Nono lugar para Arnoux. 10º para Jones. 11º Patrese. 12º Emerson Fittipaldi. 13º Rebaque. Carlos Reutemann tentando também colocar uma volta de vantagem sobre o Emerson Fittipaldi.
Nick Lauda vai chegando de forma a assustar George Scheckter. Mais uma ultrapassagem sobre De Angelis. É a segunda vez que o Depailler passa pelo De Angelis. Volta de número 52 para Patrick Depailler. Nick Lauda vai chegando muito próximo de George Scheckter, o mesmo acontecendo com o Jarier sobre Andretti. Aliás, o Stuck estava atrasado na curva Farina. Quase atrapalha a Mário Andretti e o Andretti quase perde a posição. Quem já vai perder a posição é o Emerson Fittipaldi. Veja a Rebaque abrindo. O Emerson ainda fechou a porteira a tempo. Quase que perde a 12ª posição, Emerson Fittipaldi. O Emerson só está conseguindo segurar o Rebaque pela sua maior habilidade e experiência nas curvas. Porque realmente é onde a Lotus 79 de Rebaque se aproxima bastante do Cooper Super F5A. Em reta, praticamente não existe diferença entre os dois carros. A diferença maior mesmo é entre os pilotos. Continua atrás aí, Rebaque. Olha o Lauda. Vai andando uma barbaridade nesta altura do Grande Prêmio da Espanha, Nick Lauda. Ele deve estar olhando com muito carinho essa ultrapassagem sobre George Scheckter com a sua Ferrari. Grande corrida de Lauda. Outra vez, Carlos Reutemann. Abriu e ultrapassou Emerson Fittipaldi. A bem da verdade, vamos dizer o seguinte, naquela outra volta, quem abriu para passar não foi o Hector Rebaque, foi o próprio Carlos Reutemann. Carlos Reutemann dá uma volta sobre Emerson Fittipaldi. A diferença de Emerson para Rebaque ainda dá mais ou menos uns 20 centésimos. Mas eles estão brigando, carros colados a mais de 10 voltas. E o Rebaque tentando ultrapassar. E deve conseguir. O brasileiro Emerson Fittipaldi entre duas Lotus. Uma de Reutemann, olha o Lauda. Outra de Rebaque. George Scheckter mantendo a 3ª posição. Lauda é o 4º colocado. Andretti está quase perdendo a 5ª posição para Jean-Pierre Jarier. Com exceção da 1ª posição, tudo pode se modificar. Até a primeira, é claro, evidente. Uma quebra para Patrick Depailler. Observe só, o primeiro é o Reutemann, o segundo é o Emerson, está em 12º, o terceiro é o Rebaque, 13º, depois o Jorge está em terceiro, o Lauda muito próximo, 4º, o 5º colocado aí está Andretti, e o 6º colocado, Jarier. E a diferença de Emerson para Patrese, que é o 11º, caiu agora para 14 segundos. Aí a diferença de Depailler para o 2º colocado e Depailler para Scheckter, o 3º colocado. De Angelis, esparramando óleo nesse ponto da pista, é um ponto perigoso, hein? Um asa turbo de Arnaud. Arnaud é o 9º colocado. E o Depailler já está ali para dar uma volta em cima dele também.
Reutemann, Emerson, Rybak, Scheckter, Nick Lauda muito próximo, aparecendo lá atrás, Mário Andretti Jarier. Volta de número 55. Rybak. Lauda, Scheckter. É um bom momento do Grande Prêmio da Espanha. Faltando 19 voltas para o encerramento. Carlos Reutemann se mantém na segunda posição. E se mantém agora de uma forma tranquila, porque Scheckter está quase que a 2 segundos, 3 segundos de Carlos Reutemann. Ricardo Patrese, o 11º colocado. Reutemann. Emerson, Rybak. Emerson segurando o Rybak, que tenta de um lado, tenta do outro. Logo atrás, Scheckter e Lauda. Repare você como o Emerson ainda continua segurando o Rybak. O Lauda abriu para ultrapassar o George Scheckter. O Lauda abriu para ultrapassar o George Scheckter no final da reta dos boxes. Nesse bolo todo, o George é que realmente ficou numa situação muito ruim. Ele que é o 3º colocado. Como essa briga entre Emerson e Rybak não leva a nada, a consequência importante aí pode ser exatamente Lauda se aproveitar de uma situação em que os 4 carros estejam bastante juntos em alguma curva. Reutemann já passando nesse ponto do circuito. Aparecendo Emerson, Rybak, por enquanto tudo igual. George Scheckter e Lauda. A volta de número 57 do Grande Prêmio da Espanha. Eles continuam na mesma. Com isso, Carlos Reutemann vai se distanciando, vai garantindo o seu 2º lugar. E a diferença de Emerson para Patrese diminuiu um pouco, vai para 12 segundos. Ele que é o 11º colocado. Villeneuve vai para o box. Consequentemente, todo mundo ganha uma posição. Todo mundo, quem estava atrás do Villeneuve. Caso específico do Emerson, que agora é 11º. Essa parada de Villeneuve nos boxes pode significar
que Scheckter, por ser o único entre os primeiros colocados com pneus Michelin, esteja exatamente sentindo problemas de pneus. E essa seja a causa da sua queda de produção, dando chance ao ataque de Niki Lauda. Você já percebeu também que Lauda e Scheckter já conseguiram ultrapassar Rebach. E agora, evidentemente, vão tentar ultrapassar o Emerson. Deverão ultrapassar. Villeneuve retornou à pista ficando 12 segundos no boxe. Portanto, não perde a posição. Não perde a posição Villeneuve. É o 8º ainda. George Scheckter e Lauda, praticamente um carro só. Já ultrapassaram a Emerson Fittipaldi. Reutemann. O turbo de Arnoux, que é o 9º colocado. Reutemann passando. Lauda tentando ultrapassar a George Scheckter na reta, hein? E ultrapassou realmente. Niki Lauda ultrapassa a George Scheckter e ganha a 3ª posição. George Scheckter vai apresentando, parece que problema de pneu. Posições são as seguintes: primeiro, Patrick Depailler; segundo, Carlos Reutemann da Argentina; terceiro, Niki Lauda; 4ª posição para George Scheckter; 5ª posição para Mario Andretti; 6ª posição para Jean-Pierre Jarier; 7ª posição Pironi; 8ª posição Villeneuve; 9ª posição Arnoux; 10ª posição Mas; 11ª Patrese; 12ª Emerson Fittipaldi; 13ª Rebach. E o Lauda agora abre de uma forma incrível para George Scheckter. Vamos ver a diferença de Carlos Reutemann, 2º colocado, para Niki Lauda, que é o 3º colocado. O Hector Rebach não passou nessa volta. ...60 voltas... Já com a posição alterada de Lauda como 3º colocado, Scheckter o 4º, Andretti o 5º, Jarier o 6º. Resta saber a diferença de Carlos Reutemann para Niki Lauda, que vai apertando, vai impondo um ritmo melhor de corrida. Veja bem o Mario Andretti. Andretti está encostado em George Scheckter, realmente com problemas. Scheckter pode perder a sua posição e muito perto de Andretti está Jarier. Carlos Reutemann agora passando à frente dos boxes e fazendo sinal para o boxe. Pode ser problema de pneu de Carlos Reutemann, o 2º colocado. Estamos a 15 voltas do encerramento. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira.
Cada vez que a Casa José Silva muda suas vitrines, muda também a moda da cidade. Volta de número 63. E o passeio de Patrick Depailler, liderando até agora de ponta a ponta. Lauda no box. Nick Lauda no box. Tá um pouco difícil para ver, mas ele tá no box, sim. Reutemann fez sinal e quem entrou pro box foi o Nick Lauda. Vamos ver quanto tempo ele fica no box. Parece que vai abandonar a Nick Lauda. Carlos Reutemann mantém a segunda posição. A terceira posição volta a ser de George Scheckter. Abandonou Lauda. Realmente abandona Nick Lauda. E o Patrick Depailler deu uma volta em cima do Villeneuve. Oitavo colocado, olha aí. O Villeneuve parece que não gostou muito, não. Aí o carro de Nick Lauda. Uma excelente oportunidade para Patrick Depailler vencer a corrida, seria sua segunda vitória na Fórmula 1, porque ele assume a liderança do campeonato, juntamente com Villeneuve, exatamente o piloto que está atrás dele agora nessa corrida, mas com uma volta de diferença. A Ligier assim estaria voltando à liderança que ocupou depois das 3 primeiras corridas do campeonato, só que com Laffite à frente. Mas o Villeneuve quis passar agora o Depailler de uma forma altamente estranha. Não percebeu que a pista tinha acabado. Carlos Reutemann, argentino, mantém a segunda posição. Depailler o primeiro. Olha o Villeneuve. Ele vai acabar arrumando uma confusão com o Patrick Depailler. Perceba bem a vontade que o Villeneuve tem em ultrapassar o Depailler. Lembrando que o Villeneuve está na 7ª colocação agora. E Emerson Fittipaldi em 11º. Olha o Villeneuve. Depailler inteligentemente deixou o Villeneuve embora. E se ele tiver um pouquinho de calma, deixa aí realmente uns 800, 1000 metros na frente. Senão ele vai arrumar confusão pro Depailler. Agora esse gesto do Villeneuve mereceria um ato. Mereceria até uma punição, alguém chamar a atenção do corredor. Gilles Villeneuve. Os 6 primeiros colocados na volta de número 65. Carlos Reutemann também dá uma volta sobre Patrese, que é o 10º colocado. Corrida curiosa também é a de Alan Jones, que parou 3 vezes nos boxes, não está lutando praticamente em posição nenhuma, mas que por 2 vezes consecutivas quebrou o recorde do circuito. A melhor volta até o momento é dele, com 1 minuto e 18 segundos cravados. Média horária de 157,122 km por hora. Alan Jones está estreando nessa corrida o seu novo Williams. Na volta de número 66. Mais um detalhe do carro de Lauda. Mas o importante nessa corrida, nesse exato momento, é a briga de George Scheckter, o 3º colocado,
Mário Andretti, o quarto colocado, Jarrier, o quinto colocado. Os três andando juntos. Juntos, com o Andretti forçando muito ao sul-africano George Scheckter. Esse está tranquilo, Carlos Reutemann. Andretti ultrapassou a George Scheckter. Primeiro Depailler, segundo Carlos Reutemann, terceiro agora Andretti, dando duas voltas, segundo e terceiro lugar. Quarto a Ferrari de Jodi, quinto Jarrier, sexto Pironi. Se bem que o Jarrier poderá ultrapassar daqui a pouquinho a George Scheckter. Jarrier que largou na 12ª posição. Finalmente localizaram os três carros. O primeiro que está à frente, Andretti, depois Jodi. E atrás do Jodi, Jarrier. O líder Patrick Depailler, indo para a volta de número 68. Segundo colocado, Carlos Reutemann, que já tem 12 pontos. Esses 6 pontos dá uma boa subida na situação do Campeonato Mundial. Lembrando que a próxima prova será o Grande Prêmio da Bélgica no dia 13 de maio, tendo como palco o circuito de Zolder. Emerson Fittipaldi ainda na 11ª posição, procurando diminuir a sua desvantagem para Ricardo Patrese. A diferença agora está em 9 segundos. Como disse Guy Ligier, sem dúvida nenhuma, o Grande Prêmio da Espanha é um ponto importante para o futuro do campeonato. Pelo menos para a primeira parte. Por isso, mais uma vitória hoje poderá vir a ser decisiva para a equipe de Guy Ligier. Problemas elétricos tiraram Jacques Lafitte, mas em compensação, Depailler aí está. Patrese passando. Andretti abriu um pouquinho. George Scheckter e Jarrier dando trabalho.
Volta mais rápida agora de Georg Scheckter. 1 minuto, 16 segundos e 66 centésimos. 5 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Espanha. Depailler, Reutemann, Andretti, Scheckter, Jarier, Pironi. Nessa volta agora o Emerson perdeu muito tempo. Está agora a 19 segundos de Patrese. É o 10º colocado. Georg Scheckter. Está defendendo a sua 4ª posição. Hoje não foi um dia de muita sorte para a escuderia da Brabham. Nelson Piquet teve o cabo do acelerador preso. Foi obrigado a abandonar a prova quando estava em 7º lugar. E depois, com Lauda brilhantemente conseguindo o 3º lugar, foi para o boxe. E abandonou, com problemas no motor. Estamos a 3 voltas e meia do final do Grande Prêmio da Espanha, no circuito de Jarama. Carlos Reutemann, que deu uma largada simplesmente sensacional no Grande Prêmio da Espanha. Mário Andretti. Diminuiu bastante o Andretti, a diferença dele para o Reutemann. Arnoux. Mantém a 8ª posição. Com a nova... com o novo carro, Turbo Asa, da Renault. E as diferenças de 22 segundos, 23 segundos, praticamente, Depailler, Reutemann. Mais de 30, Andretti. Isso para que você tenha uma ideia da tranquilidade da vitória de Patrick Depailler. Mário Andretti bem próximo de Carlos Reutemann. Georg Scheckter se mantém na posição. Jarier, o 5º colocado, Pironi, o 6º. 2 Tyrrell também entre os 6 primeiros. 2 Lotus, 2 Tyrrell, 1 Ligier e 1 Ferrari. Duas voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Espanha. Só mesmo um problema mecânico, alguma coisa, muito azar para que Depailler, inteiro no seu vídeo, conquiste uma vitória brilhante de ponta a ponta no Grande Prêmio da Espanha. O argentino Carlos Reutemann mantendo 2ª posição. Terceira posição para Mário Andretti. 4ª, Georg Scheckter. Quinta, Jarier. 6ª, Pironi. 7ª, Villeneuve. 8º, Arnoux. 9º, Mas. 10º, Patrese. 11º, Emerson Fittipaldi. Vai caindo a diferença de Andretti, o 3º colocado, para o 2º colocado,
Carlos Reutemann. 7 segundos. Vamos acompanhar atentamente a última volta para Patrick Depailler, que vai vencer o Grande Prêmio da Espanha. Carlos Reutemann com a segunda posição, Mário Andretti com a terceira, Jorge Scheckter com a quarta, quinta posição, Jean-Pierre Jarier, sexta posição, Pironi. Patrick Depailler. E a bandeirada para Patrick Depailler, largando as duas mãos. Recebendo a bandeirada Patrick Depailler no final do Grande Prêmio da Espanha. Chegando Scheckter, chegando Jarier, Pironi. Portanto, confirmadas as 6 primeiras posições, a 7ª posição também, Villeneuve. E todo mundo no box da Ligier, toda a equipe da Ligier, festejando de uma forma extraordinária essa vitória de Patrick Depailler. É claro, porque a Ferrari evidentemente tinha dito que os homens da Ferrari afirmavam que a superioridade da Ligier foi um mero acaso no início da temporada. E está aí a resposta. A classificação na volta de número 75. Os 6 primeiros colocados que marcam pontos no campeonato. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. A ousadia de novas soluções. Este é o desafio. Dominando a tecnologia, o homem avança com perfeição sobre qualquer superfície. Vivendo novas emoções, uma nova beleza. E agora, Mirage. A conquista de um novo caminho. A ousadia de uma nova mistura dos mais ricos fomos. Criando um novo e grande sabor com exclusiva suavidade. Mirage. Uma nova dimensão no prazer de fumar. Mirage, o avanço ao futuro com você. O sucesso está mais perto de quem usa Starup. Jeans Starup, para quem pode. Esta é a nova lâmina de barbear Persona. Suave como uma carícia. Persona deixa o rosto macio e aveludado. Mesmo quando não é. E a festa da Ligier após a vitória de Depailler no Grande Prêmio da Espanha. Reginaldo analisando o que foi o Grande Prêmio da Espanha. Como início da temporada europeia, que vai dar prolongamento agora ao Campeonato Mundial de Pilotos, foi uma prova disputada até certo ponto, porque a posição das Ligier, tanto Laffite, enquanto esteve na pista, quanto Depailler, não chegaram a ser ameaçados. Mas houve disputas pelo terceiro, houve disputas pelo quarto e demais colocações, o que prova que realmente a temporada tende a ser bastante equilibrada, especialmente entre equipes Ferrari, Ligier e Lotus.
Ferrari e Ligier, ao que parece, decididas a não dar qualquer chance às equipes inglesas que dominaram a Fórmula 1 nos últimos anos. Ganharam as 4 primeiras provas, melhor dizendo, as 5 primeiras provas da temporada de 79 e lideram francamente o campeonato, tanto na situação dos pilotos como na Copa dos Construtores. A classificação apresenta agora, em primeiro lugar, Gilles Villeneuve de Ferrari e Patrick Depailler da Ligier empatados com 20 pontos. Jacques Laffite, que ganhou as 2 primeiras provas, mas não marcou pontos nas provas seguintes, está em segundo com 18 pontos, juntamente com Carlos Reutemann da Lotus. Aí sim, entrando a primeira equipe inglesa, exatamente de Carlos Reutemann, o único piloto que marcou pontos em todas as corridas até agora disputadas. Por isso essa excelente situação que ele ocupa, apesar de não ser a Lotus, uma equipe, por enquanto, à altura de Ligier e Ferrari. Juntamente com Carlos Reutemann, está Jacques Laffite da Ligier, que ganhou as 2 primeiras do ano, e depois George Scheckter da Ferrari com 16 e Mario Andretti, outra vez a Lotus, com 12 pontos. Foi um momento certo da vitória, de mais uma vitória da Ligier, que pelo novo sistema de contagem de pontos, vai terminar a primeira fase do campeonato vai terminar na Suécia, dentro de 3 corridas. Então a Ligier, com as 3 vitórias obtidas já nessa primeira temporada, é a franca favorita, embora a pontuação esteja bastante dividida, exatamente em consequência da não marcação de pontos de Laffite nas provas em que não venceu. Agora, por essa razão, Depailler, mesmo sendo a primeira vitória, ocupa a liderança. Emerson Fittipaldi, que abandonou, pelo menos por um prazo de 2 a 3 meses, o F6, fez uma corrida razoável em termos de F5A, um carro no qual não está sendo trabalhado desde o lançamento do F6, um carro que deixou de ser desenvolvido pela equipe. E Piquet, mais uma vez, demonstrando que tende a ser o piloto brasileiro de maior projeção dentro de pouco tempo, muito pouco tempo na Fórmula 1. Ele que terminou em 7º na África do Sul, 8º em Long Beach, 2º na Corrida dos Campeões em Brands Hatch, ultrapassando Mario Andretti na penúltima volta, uma corrida não válida pelo campeonato, mas que teve a participação de quase todos os principais pilotos que disputam a Fórmula 1 no Mundial, e agora ocupava a 7ª colocação, um ritmo bom de corrida, até que ele foi obrigado a parar porque engripou o motor, travou o acelerador no final da reta. Aí está então mais uma vitória da Ligier, que ganhou 3 corridas no ano, ficando a Ferrari com 2 vitórias, portanto um domínio da França e da Itália no Campeonato Mundial que não ocorria há muito tempo. Final, portanto, do Grande Prêmio da Espanha com a vitória de Patrick Depailler. Foi mais um espetáculo para você, com transmissão exclusiva da Globo, mostrando e acompanhando o Campeonato Mundial de Pilotos da temporada de 79. A próxima prova, o Grande Prêmio da Bélgica, 13 de maio em Zolder. Tenham todos um ótimo domingo.